Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/e-audiolivro. Conto. Lógica é lógica, de Isaac Asimov. George não era uma dessas almas tímidas que acham que ninguém tem o direito de criticar uma refeição pela qual não está pagando. Assim, informou-me que estava decepcionado com o almoço, com todo o tato de que foi capaz, ou por outra, com todo o tato que achava que eu merecia, o que, naturalmente, não é a mesma coisa. Este sorgasbord está uma droga, declarou. As almôndegas estão frias, falta sal no arenque, os camarões não estão bem fritos, o queijo está velho, os ovos sem tempero, George, é a terceira vez que você enche o prato, disse eu. Daqui a pouco, vamos ter que operá-lo para aliviar a pressão nas paredes do estômago. Por que está se empanturrando com essa comida de terceira classe? Acha que eu seria capaz de ofender meu anfitrião, recusando-me a comer sua comida? Disse George, com altivez. A comida não é minha, e sim do restaurante. É ao proprietário desta espelunca que estou me referindo. Diga-me, amigo velho, por que não entra para um clube de classe? Eu? Pagar uma fortuna por privilégios duvidosos? Estou falando de um clube de classe, no qual eu pudesse entrar como seu convidado para desfrutar de um jantar decente. Não, acrescentou, em tom queixoso, é um sonho impossível. Qual o clube de classe que arriscaria a reputação aceitando você como sócio? Qualquer clube que permitisse a sua entrada como convidado certamente me aceitaria. Comecei, mas George já estava perdido em reminiscências. Lembro-me do tempo, disse, com os olhos brilhando, em que jantava pelo menos uma vez por mês em um clube que oferecia o buffet mais generoso e requintado que já enfeitou qualquer mesa desde o tempo de Luculo. Aposto que você frequentava o clube de graça, como convidado de alguém. Não sei de onde tirou essa ideia, mas, por uma estranha coincidência, acertou em cheio. O sócio do clube a quem devo agradecer por tantas noites agradáveis se chamava Alistair Tobago Crump, sexta. George, esta vai ser outra história na qual você e Azazel se juntam para levar um pobre infeliz ao desespero enquanto tentam ajudá-lo da forma mais desajeitada possível? Não sei o que quer dizer com isso. Fizemos com que o seu maior desejo se concretizasse, movidos pelos princípios mais elevados de bondade desinteressada e amor ao próximo, para não falar no fato de que eu realmente adorava aqueles jantares no clube. Mas deixe-me contar a história do começo. Alistair Tobago Crump, sexta, era membro do Clube Paraíso desde o dia em que nascerá, porque o pai, Alistair Tobago Crump, V, colocará o nome do filho na lista assim que uma inspeção visual assegurara de que a informação do médico a respeito do sexo da criança estava correta. Alistair Tobago Crump, V, tinha sido igualmente registrado no clube pelo pai, e assim por diante, desde o dia em que Bill Crump, enquanto se recuperava de uma bebedeira, tinha sido alistado à força na Marinha Britânica bem a tempo de se ver como membro indignado da tripulação de um dos navios da frota que recuperara Nova Amsterdã dos holandeses em 1664. Acontece que o Paraíso é o clube mais seleto de toda a América do Norte. É tão fechado que os únicos que sabem que ele existe são os sócios e uns poucos convidados. Eu mesmo não sei onde fica, sempre me levaram para lá de olhos vendados, em um cabriolé de janelas opacas. Só posso lhe dizer que, quando chegávamos perto do nosso destino, os cascos do cavalo passavam por uma estrada de paralelepípedos. Ninguém era aceito no Paraíso a não ser que os ancestrais dos dois lados da família remontassem ao período colonial. E não era só a família que contava. A conduta do candidato devia ser irrepreensível. George Washington foi recusado por unanimidade porque havia faltado com respeito para com as autoridades constituídas. Os convidados eram selecionados com o mesmo rigor, mas isso não me deixou de fora, naturalmente. Ao contrário de você, não sou um imigrante de primeira geração, nascido em Dobruja, Herzegovina ou outro lugar igualmente improvável. Minha linhagem é impecável, já que meus antepassados vêm infestando o território desta nação desde o século XVII, já que todos, sem exceção, evitaram os pecados de rebelião, deslealdade e anti-americanismo durante a Guerra da Independência e a Guerra Civil, aplaudindo com imparcialidade os dois exércitos em confronto. Meu amigo, Alistair, tinha um orgulho especial em pertencer ao clube. Frequentemente me dizia, porque era um chato daquele tipo que vive repetindo a mesma coisa, George, o paraíso é a essência do meu ser, o núcleo da minha existência. Se eu tivesse tudo que a riqueza e o poder pudessem me dar e não tivesse o paraíso, seria como se nada tivesse. Naturalmente, Alistair tinha tudo que a riqueza e o poder podiam lhe dar, porque outra das exigências para pertencer ao paraíso era ser muito rico. Quanto mais não fosse, a anuidade cobrada tornava isso essencial. Entretanto, mais uma vez, ser rico não era tudo. A riqueza tinha que ser herdada. Não podia ter sido ganha pelo pretendente.
Qualquer suspeita de que o candidato tivesse trabalhado por dinheiro o tornaria imediatamente inelegível. No meu caso, a única coisa que me impediu de entrar para o clube foi o fato de meu pai ter se esquecido de me deixar alguns milhões de dólares de herança, já que, no que se refere ao trabalho. Não diga isso, eu já sei, amigo velho. Não há maneira de você saber. Naturalmente, ninguém objetaria se um sócio resolvesse aumentar a sua renda através de um método inteligente, que não envolvesse o trabalho. Havia sempre artifícios como a especulação na bolsa, a sonegação de impostos, o tráfico de influência e outras coisas que nos ricos chegam a ser uma segunda natureza. Tudo isso era levado muito a sério pelos sócios do paraíso. Falava-se de sócios que, depois de perderem tudo o que possuíam por causa de um ataque inexplicável de honestidade, tinham preferido morrer de fome a arranjar um emprego e terem que renunciar ao clube. Os nomes desses heróis ainda são mencionados com respeito e placas em sua homenagem podem ser encontradas nas paredes da sede. Não podiam pedir dinheiro emprestado aos amigos, meu velho. Só você mesmo para ter essa ideia. Todos os sócios do paraíso sabem que não se pede dinheiro emprestado a um homem rico quando existe um número enorme de pessoas pobres esperando ansiosamente na fila para serem espoliadas. A Bíblia nos lembra que tendes sempre os pobres convosco e os membros do paraíso são muito religiosos. Entretanto, Alistair não se sentia inteiramente feliz, e por uma simples razão, os outros sócios do Clube Paraíso o evitavam sempre que possível. Já mencionei o fato de que ele era muito chato. Nunca tinha um caso interessante para contar, um dito espirituoso para acrescentar à conversa, ou uma opinião digna de nota sobre qualquer assunto. Na verdade, mesmo em um ambiente que, em termos de perspicácia e originalidade, estava mais ou menos no nível de quarta série do primeiro grau, ele se destacava como o mais obtuso de todos. Pode imaginar a sua frustração, ali sentado, noite após noite, sozinho no meio da multidão. O oceano da vida social, por assim dizer, passava por ele mas não o molhava. Mesmo assim, toda noite ia ao clube. Mesmo no dia em que teve um violento ataque de desenteria, chegou carregado, mas não deixou de comparecer. Essa mostra de fidelidade foi admirada de forma abstrata pelos outros sócios, mas, por alguma razão, não despertou muita simpatia. Claro que às vezes ele tinha o privilégio de me receber como convidado no paraíso. Minha linhagem era impecável, meu passado de não trabalhador convicto granjeava o respeito de todos, e em troca de uma lauta refeição e de um ambiente refinado, tudo à custa de Crump, naturalmente, dava-me ao trabalho de conversar com ele e rir de suas piadas totalmente sem graça. Como tenho o coração mole, comecei a sentir uma profunda compaixão daquele pobre diabo. Devia haver alguma forma de torná-lo a vida da festa, a alma do paraíso, um homem invejado por todos os outros sócios. Comecei a imaginar os sócios mais antigos e respeitados disputando a honra de se sentarem ao seu lado no jantar. Afinal de contas, Alistair era a própria imagem da respeitabilidade, de tudo que um sócio do clube ambicionava ser. Era alto, magro, seu rosto tinha a expressão de um cavalo ruminando, os cabelos eram louros e escorridos. Tinha olhos azuis e o ar de ortodoxia formal, conservadora, de um homem cujos ancestrais tinham a si mesmo em conta tão alta que jamais se casariam com uma pessoa de estirpe inferior. Tudo que lhe faltava era qualquer vestígio de alguma coisa interessante para dizer ou fazer. Mas isso não era difícil de corrigir. Era um caso perfeito para Azazel. Daquela vez, Azazel não ficou aborrecido comigo quando chamei do seu planeta através da dobra espacial. Ao que parecia, tinha estado em alguma espécie de banquete, estava na sua vez de pagar a conta e eu havia tirado de lá 5 minutos antes de a conta chegar. Deu uma risadinha com voz de falsete, porque, como você sabe, tem apenas 2 centímetros de altura. Disse para mim, vou voltar 15 minutos depois. Até lá, com certeza, alguém já terá pagado a conta. Como vai explicar sua ausência? Perguntei. Ele se impertigou todo e balançou a cauda. Direi a verdade, fui chamado por um monstro extragaláctico de inteligência subnormal, que necessitava desesperadamente dos meus conselhos. Que é que você quer desta vez? Contei a ele e, para minha surpresa, começou a chorar. Pelo menos, gotículas de um líquido vermelho jorraram dos seus olhos. Suponho que eram lágrimas. Uma delas caiu na minha boca e percebi que tinha um gosto horrível, parecido com o de vinho tinto barato, ou, pelo menos, como imagino que seria o gosto de vinho tinto barato, se eu um dia tivesse coragem de experimentar esse tipo de bebida. É muito triste, declarou, afinal. Conheço o caso de um ser muito inteligente e capaz que está sempre sendo esnobado por gente que nem lhe chega aos pés. Não conheço destino mais triste. Quem poderia ser? Este ser infeliz, quero dizer. Eu mesmo! Exclamou, batendo com força no pequeno peito. Acho difícil de imaginar, disse eu. Você? Eu também acho. Mas garanto que é verdade. Que é que esse seu amigo sabe fazer que pode ser aperfeiçoado? Bom, ele conta piadas.
Ou pelo menos tenta. São horríveis. Ele arrasta interminavelmente, faz rodeios desnecessários e depois esquece desfecho. As piadas do meu amigo são de fazer chorar. Azazel sacudiu a cabeça. Isso é mal. Muito mal. Acontece que, por coincidência, sou um excelente contador de piadas. Já lhe contei daquela vez em que um Plóquio e um Giniramo estavam fazendo uma andesantoria e um deles disse. Já me contou, sim, disse eu, mentindo com convicção. Vamos voltar ao caso de Crump. Existe algum meio simples de melhorar a forma de contar uma piada? Perguntou Azazel. Um certo desembaraço, é claro, disse eu. É claro. Uma simples divalinação das cordas vocais resolverá o caso. Supondo que vocês, bárbaros, tenham cordas vocais, temos sim. Além, naturalmente, da capacidade de imitar vários sotaques. Sotaques. Maneiras incorretas de falar. Os estrangeiros que não aprenderam uma língua quando crianças quase sempre pronunciam errado as vogais, trocam a ordem das palavras, cometem erros de gramática e assim por diante. Uma expressão de horror passou pelo pequeno rosto de Azazel, mas isto é uma ofensa mortal. Exclamou. Não neste mundo, assegurei-lhe. Deveria ser, mas não é. Azazel sacudiu tristemente a cabeça. Seu amigo já teve oportunidade de ouvir essas atrocidades que você chama de sotaques? Certamente. Qualquer pessoa que mora em Nova York está constantemente exposta a todos os tipos de sotaques. Na verdade, o que é raro é ouvir uma pronúncia castiça, como a minha. Muito bem, disse Azazel. Então é apenas uma questão de escapular a memória. Fazer o que com a memória? Escapular, isto é, tornar mais eficiente. A palavra é derivada de escapus, o dente de um dirigino zumbívoro. E com isso ele será capaz de contar piadas com sotaque? Apenas os sotaques a que tiver sido exposto. Afinal de contas, meus poderes não são ilimitados. Pois trate de escapulá-lo. Uma semana depois, encontrei-me com Alistair Tobago. Crump, sexta, na esquina da Quinta Avenida com a Rua 53 e procurei em vão no seu rosto por sinais de um triunfo recente. Alistair, perguntei, tem contado muitas piadas ultimamente? George, meu amigo, ninguém se interessa por elas. Há ocasiões em que chego a pensar que não tenho jeito para contar piadas, pois vou lhe fazer uma proposta. Venha comigo a um clube noturno que conheço. Eu lhe apresento, você se levanta e diz a primeira coisa que lhe vier à cabeça. Posso lhe assegurar, amigo velho, que não foi fácil convencê-lo. Tive que fazer uso de toda a força da minha personalidade magnética. No final, porém, ele concordou. Levei-o a um inferninho de terceira, parecido com um desses lugares aonde às vezes você me leva para jantar. Eu conhecia o dono da espelunca, e convenci-o a concordar com a experiência. Às 11 da noite, quando a folia estava no auge, levantei-me e silenciei a plateia com meu ar de dignidade. Só havia 11 pessoas presentes, mas achei que era suficiente para a primeira vez. Senhoras e senhores, disse eu, temos hoje em nossa companhia um cavalheiro de grande intelecto, um mestre de nossa língua, que todos, certamente, terão prazer em conhecer. Trata-se de Alistair Tobago Crump, sexta, professor de inglês da Universidade de Colômbia e autor de Como Falar um Inglês Perfeito. Professor Crump, quer se levantar e dizer algumas palavras para nossa distinta plateia? Crump se levantou, com um ar meio assustado, e disse, muito obrigada para todas vocês. Olhe, meu velho, já ouvi você contar piadas no que pretende fazer passar por sotaque de judeu, mas poderia ser a pronúncia de um locutor de rádio em comparação com Crump. O caso é que Crump parecia um professor de inglês de uma grande universidade. Olhar para aquele rosto altivo, solene, e de repente ouvir uma frase num inglês todo estropiado, deixou as pessoas a princípio totalmente sem ação. Depois, as risadas chegaram às raias da histeria. Crump me dirigiu um olhar de surpresa e me disse, em um sotaque sueco, levemente cantado, que não me atrevo a tentar reproduzir. Não esperava uma reação tão imediata. Esqueça, disse eu. Continue falando. Crump esperou que os risos parassem, o que levou algum tempo, e começou a contar piadas com sotaque escocês, espanhol, grego, etc., etc. Sua especialidade, porém, era o sotaque de Brooklyn, a língua que você fala, amigo velho. Depois disso, toda noite eu deixava passar algumas horas no paraíso e depois o levava para aquela mesma casa noturna. A notícia logo se espalhou. Naquela primeira noite, como eu disse, a audiência era pequena, mas em pouco tempo havia gente na porta brigando para conseguir um lugar. Crump aceitou tudo com muita naturalidade. Na verdade, parecia um pouco deprimido. Disse para mim, escute, não há sentido em desperdiçar o meu talento com esses simplórios. Quero mostrar minhas habilidades aos meus companheiros do paraíso. Eles não prestavam atenção às minhas piadas porque nunca me havia ocorrido contá-las com sotaque.
Na verdade, eu mesmo desconhecia este meu talento, o que mostra até que ponto uma pessoa inteligente e sensível pode se subestimar. Só porque não sou do tipo que gosta de aparecer. Estava falando no seu melhor sotaque de Brooklyn, que constitui uma verdadeira agressão para meus ouvidos. Se me perdoa a franqueza, amigo velho, de modo que apressei-me a assegurar-lhe que cuidaria de tudo. Falei ao dono do estabelecimento a respeito da riqueza dos sócios do paraíso, sem mencionar, é claro, que seu pão-durismo estava à altura de suas fortunas. O homem, babando com a ideia de conquistar um público tão desejável, mandou convites para todos eles. Tinha sido ideia minha, pois eu sabia que nenhum sócio do clube resistiria à tentação de assistir a um espetáculo de graça, especialmente depois que lancei o boato de que seriam exibidos filmes pornográficos. Os sócios do Clube Paraíso compareceram em peso, o que deixou Crump radiante. Vai ser uma beleza. Tem um sotaque coreano que vai acabar com eles. Ele também contava no seu repertório com um sotaque sulista que era preciso ouvir para crer. Por alguns minutos, os sócios do Paraíso ficaram sentados em um silêncio mortal e tive a horrível impressão de que não haviam compreendido o humor sutil de Crump. Entretanto, estavam apenas paralisados de espanto. Quando se recuperaram, começaram a rir às gargalhadas. Barrigas imponentes balançaram, pinceneis caíram no chão, suíças brancas tremularam ao vento. Todos os sons desagradáveis, do risinho em falsete de alguns ao gargalhar trovejante de outros, encheram subitamente o recinto. Crump ficou envaidecido com aquela demonstração de apreço. O gerente, certo de que aquilo era o início de um empreendimento extremamente lucrativo, aproximou-se de Crump no intervalo e disse: meu amigo, sei que pediu apenas uma oportunidade para mostrar sua arte e que está acima do lixo que as pessoas chamam de dinheiro, mas não posso resistir por mais tempo. Pode me chamar de tolo. Pode me chamar de sentimental. Mas tome, meu amigo, tome este cheque. Você fez por merecê-lo, até o último centavo. Use-o como quiser. E com a generosidade do empresário típico, que espera milhões em troca, colocou na mão de Crump um cheque de $25. Isso foi apenas o começo. Crump ficou famoso, tornou-se o ídolo das casas noturnas, o cômico mais bem pago da cidade. Como já era milionário, graças às negociatas dos antepassados, não precisava da renda adicional, e repassou-a inteiramente para seu empresário, para mim, em outras palavras. Em menos de um ano, eu já havia ganhado uma fortuna. O que põe por terra sua teoria ridícula de que eu e Azazel só trazemos má sorte. Olhei ironicamente para George. Como no momento você não tem um tostão furado, George, suponho que agora vai me dizer que tudo não passou de um sonho. Absolutamente. Protestou George. A história é verdadeira, palavra por palavra, como todas as histórias que conto. E o final que acabei de relatar é precisamente o que teria acontecido se Alistair Tobago Crump, sexta, não fosse um idiota. Um idiota? Isso mesmo. Avalie por você mesmo. Orgulhoso do cheque de $25 que havia recebido, mandou emoldurá-lo, levou ao Clube Paraíso e mostrou a todos. Que escolha tinham os sócios? Ele havia ganhado dinheiro. Tinha sido pago por serviços prestados honestamente. Foram obrigados a expulsá-lo. E Crump, privado do seu clube, achou por bem morrer de tristeza. Com seu ataque cardíaco lá se foram meus milhões de dólares. Claro que eu e Azazel não tivemos culpa nenhuma. Mas se ele mandou emoldurar o cheque, não chegou a descontá-lo e não ganhou dinheiro algum com seu trabalho. George levantou a mão direita em um gesto dogmático, enquanto empurrava a conta do jantar na minha direção com a mão esquerda. É o princípio da coisa que conta. Já lhe disse que os sócios do Clube Paraíso são muito religiosos. Quando Adão foi expulso do paraíso, Deus lhe disse que dali em diante teria que trabalhar para viver. Acho que as palavras exatas foram: comerás o pão com o suor do teu rosto. Segue-se que, da mesma forma, se você trabalha para ganhar a vida, tem que ser expulso do paraíso. Lógica é lógica. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.